Amigo e amiga, por favor, não passa esse vídeo. Me dê um tempinho, que eu queria te explicar algumas coisas que há tempo estou querendo também colocar. Eu que já transitei bastante entre a teologia e também a política, apesar que nunca fui candidato de nada, mas também fui professor aí de filosofia e de política. Mas antes disso eu queria pedir que você acesse meu canal. Estou tentando colocar um canal, né? Tem um canal já há muito tempo, chamado Sala Brasil, que eu estou debatendo assuntos mais políticos, né? Mas não vou, na verdade eu não vou ficar só nesses assuntos, eu vou colocar outros assuntos aqui, mas dá uma chegada lá no YouTube, né? E coloque lá, clique lá, Sala Brasil, e veja os vídeos. Eu tenho bastante vídeos, desde a época da pandemia e outras eleições, que muita coisa ali você vai relembrar e vai ser até útil para a sua vida, né? E para a vida social, política também. Então me dá esse prazer aí essa valorização, vamos assim dizer, né? Mas eu queria dizer aqui o seguinte, que nós estamos num momento de transição, bastante transição na sociedade, né? Transição no meio religioso, político. Se vou olhar bem, vamos começar desde o meio social, né? E a tecnologia moderna, hoje já se fala aí inteligência artificial, que realmente essa inteligência artificial, eu estive me informando, vai mudar completamente os rumos de muitas coisas na sociedade, mas vamos deixar esse assunto para as pessoas entendidas, né? Mas há sim uma revolução social, tecnológica muito grande, né? E que atinge também todos outros setores, inclusive a igreja. Hoje nós, quando você fala que é de uma igreja ou de outra, seja católica ou protestante, você vê que há mudanças drásticas, grandes, na maneira de vivenciar a fé. E alguns pontos são positivos, outros negativos, né? Em primeiro lugar, que nós, os cristãos, que baseamos bastante nossas práticas na Bíblia, temos que ter cuidado com tudo isso que está acontecendo, porque muita gente acha que esta avalanche de práticas que estão aí estão conferindo com o que a Bíblia diz, e não é. Eu até me arrisco a dizer, eu que transitei bastante aí nos meios religiosos, né, fiz teologia, trabalhei na igreja, eu posso dizer a você o seguinte, que 80% do que a igreja afirma são coisas que a própria igreja criou para perpetuar a sua organização, mas não são coisas bíblicas. Não tem respaldo, na verdade, na Bíblia. E se tem, é baseado às vezes num versículo, num texto, e não no que Jesus estava dizendo, né? Tem muitas, aliás, a maioria das doutrinas evangélicas e católicas não tem muito a ver com a Bíblia, não. São coisas que foram colocadas e os fiéis acabam assimilando aquilo como verdadeiras. E isso daí traz para cada cristão uma prática de fé distante do que Jesus pregava. Então, hoje nós vivemos uma distância assim, drástica entre o que Jesus viveu e a época de hoje, né? Um dos fatos marcantes na época de hoje aqui no Brasil, principalmente, é a questão da inserção dos evangélicos maciçamente na política, que poderia até ser interpretado como um lado bom, tem sido nocivo, porque há muito tempo os políticos e aqueles que querem perpetuar essa sociedade que está aí, que massacra o humilde, o pobre, né? Que deixa os banqueiros cada vez mais ricos, os grandes latifundiários, fazendeiros estão aí ficando cada vez mais ricos, e são eles que decidem os destinos da sociedade, das decisões, seja ela
no âmbito municipal, estadual ou até federal, e isso é muito ruim, porque os evangélicos entram nessa barca e entraram em nome de Deus, né? E olha o que aconteceu aí na gestão passada, uma gestão baseada num casamento entre a política e a igreja que foi nociva, porque esse mote aí, Deus, Pátria e Família, não foi, na prática, algo que se pôde colocar como verdadeira. A gente viu aí que foi simplesmente um mote para distanciar cada vez mais a própria igreja do seu rumo que ela vinha tomando. E nós evangélicos, e muitos evangélicos estão aí defendendo, né? Defendendo esses grandes políticos, esses grandes homens da política hoje atual, que tem um pé na igreja e outro aí, porque sabe que a igreja, ela tem sim a sua doutrina bastante voltada a apoiar as grandes administrações, né? Seja ela federal, estadual ou municipal. E a igreja é sim uma instituição tradicional que, pela sua maneira de ser, deveria sim ser até um órgão de fiscalização da política, fosse fiscalização dos órgãos que decidem os destinos de uma nação, ou de um estado, ou de um município, mas não. Ela atrelou-se completamente. Eu me lembro que os profetas, eles criticavam aquela sociedade da época em que não estava fazendo o que deveria ser feito. Mas eles não se envolviam na época das iguarias do rei, né? E aqui não. Aqui nós estamos fazendo exatamente isso. Então, é hora daqueles que querem uma mudança na igreja, querem uma igreja diferente. Está surgindo sim uma igreja sem igreja, né? Vamos assim dizer, sem templo, sem construções, né? Existe sim, até a gente lembra daquele texto que não ficará pedra sobre pedra, e esses grandes templos, essas grandes construções, esses grandes lugares suntuosos de adoração, isso daí é algo que não confere com o evangelho simples da manjedoura, do Jesus andando nas ruas, atrás das pessoas que precisavam, e não confere, não se assemelha. Então, por isso que eu digo que há uma distância muito grande. Então, os evangélicos têm que pensar muito bem. E isso daí reflete uma política voltada para os grandes empresários, para os grandes fazendeiros, e não reflete o que a sociedade precisa. Por isso nós estamos vivendo aí uma sociedade dupla, né? Onde uma minoria ganha muito e uma maioria está ganhando quase nada. Uma sociedade ainda que precisa de mudanças drásticas. Então, é só isso que eu estou dizendo logo pós as eleições, né? Infelizmente, nós tivemos eleições que o povo ainda precisa amadurecer mais nesse ponto, né? Mas, enfim, agora vamos ver as cidades que têm o segundo turno aí, o que pode acontecer, né? Mas fica aqui um lembrete, você, mais uma vez, acesse meu canal lá, Sala Brasil, e dá um apoio a mim, e um abração, que Deus abençoe a todos vocês.